Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. No BizuCast de hoje, a gente continua o nosso trabalho sobre metas. E a gente vai falar do que hoje, André? Nós vamos desdobrar e sustentar hoje, Albino. Que interessante. Vamos recapitular, porque até a tia lá da primeira série fazia isso e nós vamos fazer também. Como é que começou? Como é que é? Falava no Lost lá Aconteceu no último capítulo. No último capítulo. Previously on The Walking Dead. Previously. Walking Dead, melhor. Previously. And Walking Dead. Exatamente. Então o que aconteceu? A gente começou falando de objetivo. O cara precisa entender pra onde ele quer ir. O quê? É a crise de propósito. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu quero. Se eu compro uma bicicleta, eu compro um PlayStation 5. O cara não sabe o que ele quer. Daí ele vai lá e define os objetivos. Aí ele materializa isso dentro de metas. A gente entendeu no último programa que meta não é só ter um descritivo. Tem que ter métrica, tem que ser smart, né? Então, e tem matemática pra gente calcular o valor. Tudo feito isso, agora tá na hora do quê? O abacaxi está na mesa e precisamos dividir a conta. É porque... Sabe aquele seu amigo que te chama pra comer fora, pede aquelas cervejas artesanais, daí ele... Oh, e daí como que nós vamos fazer o Dividir todo rachid? mundo, então. Vamos fazer o rachid aqui? O growler. Quem que bebeu? Quem que Peguei bebeu? um growler aqui. Você tomou, né? Você bebeu, né, fulano? Bem isso. Sabe que o cara começa a fazer o rachid? Dá Não, mas fulano não bebeu. R$150. Você É... faz um pix. E o que é isso? O que é isso? É desdobrar, dividir a carga, né? E que é isso, né, Wellington? Dividir metas é isso. É porque até agora a gente tá falando num nível um pouco mais alto ainda. Quando a gente tava falando de missão e de visão e de propósito e falando de metas um pouco mais... quase que, não vou dizer estratégicas, né? Mas quase estratégicas barra táticas ali. Saindo do Olimpo agora, pisando no barro, né? Isso. Basicamente agora a gente vai dar um passinho a mais para poder chegar a todos, né? Então como que essa meta que foi definida lá em cima, lá na alta gestão, no nível executivo, no board da companhia, como que a gente traz esses valores aqui pro dia a dia? Né? Como que a gente tangibiliza isso pro nosso dia a dia? Mas só antes de a gente continuar, o Albino trouxe um exemplo fantástico, né, cara? Do clima vexatório, do clima ruim quando você é colocado numa situação em que você não combinou antes, que você não planejou e depois é cobrado depois. Isso aí é metas na Que é o empresa. que acontece normalmente quando você não discute a meta é colocada, você tá com medo de, pô, eu vou aceitar porque quem sou eu, né? Vou questionar o meu gestor, diretor, né? Esse já vem lá da diretoria, né? Pô, será que eu vou rebater aqui essa meta? Ele vai achar que eu sou incompetente? André, eu já recebi meta que ficou o texto em aberto até dezembro. Aí o cara definiu o texto do atingimento quando tava para apurar. Não, e daí depois, salvar. meu amigo, a memória, esse negócio de tipo, depois a gente vê, vamos considerar essa daqui. Rola. Chega no final, in the end of the year, você se lasca, Ótimo. velho. Yes! Você se lasca, velho, porque chega no final vai ser cobrado. O pessoal vai esquecer que você ficou pra discutir isso aqui André, depois. eu não sei é se preto no branco, a barra tá aqui em cima, você não conseguiu passar pela barra, você bateu na barra e caiu de cara no chão. Não passou o sarrafo, um abraço. Gostei da tua indignação e eu só queria corroborar com ela dizendo o seguinte, a questão é não ficar refém da subjetividade. Exato. Tem que estar clara. Quando a gente faz desenho de meta, a clareza, ela tá para que todo mundo conheça a regra do jogo. E a regra do jogo tem que estar clara para que cada um consiga entender o seu papel dentro do mecanismo. No dia a dia, né? No dia a dia. E como vai contribuir. Desdobrar metas, como você já imagina você receber uma carta, André, fechada. Para você abrir, você vai desdobrando. E o que é esse ato de desdobrar? É dividir as coisas. Nós temos que ser inimigos da subjetividade. A subjetividade cheira puro amadorismo. Eu quero ser subjetivo na minha forma de administrar porque ela é mais leve. Não, meu amigo, você está fugindo da sua responsabilidade. Seja subjetivo na sua casa, então. Não, mas é que a minha área, Albino, eu não consigo medir. Então você não tem é um processo. negócio diferente. Então você sai desse programa. Então se isso... Não, na minha casa eu não consigo botar meta, porque sabe que eu tenho uma vida diferente. Desregrada. Desregrada. Então assim, aí você tá no programa errado. Vai lá no programa de definição de processo. Você precisa definir seu processo. Se você não tem processo, não tem como definir meta. Como que a gente desdobra a meta? Então, partindo do objetivo definido, das metas definidas, tudo bem desenhadinho. São passos, né? São passos que a gente já falou. Aí eu vou fazer o seguinte. Olhando para essas metas aqui, como que essas metas impactam os processos, as atividades, as áreas da minha empresa? Porque se elas são áreas, elas têm que
KPIs e OPIs, cara. Então a pergunta é, como que essas metas afetam os meus KPIs e OPIs? Né? Caso não exista medição, vamos ter que criar temporariamente, que são os famosos indicadores de projeto. Né? Quem tem que contratar essas metas? Porque aí é outro erro que eu queria trazer aqui pra vocês. Os caras fazem desdobramento de meta assim, ó. Todo mundo tem a mesma meta. Isso é um erro merda. Quem deve ter as metas? Quem deve ter as metas? Ou seja, a primeira pista tá lá na Páscoa, quando a gente falou assim, qual é o impacto sobre KPI e OPI? Se essa meta afeta um processo, quem tem que ter a meta é quem participa da porra do processo. Parece óbvio, mas as pessoas não fazem isso. Então, Todos envolvidos, né? quem deve ter a meta? São as pessoas que se envolvem. Então não dá pra ter esse negócio de todo mundo ter a mesma meta. Aí tem cara que é passageiro do sucesso alheio. Aí o cara tá lá, a meta atingiu e ele ganha um bônus junto com os caras. Então não dá pra fazer isso, tá? Então assim, quem deve contratar a meta? Quem se envolve, né? Depois, a meta está sendo sustentada de maneira completa? Você precisa olhar pra todo mundo que contratou a meta e se o cara criou uma versão de parcela dessa meta, porque às vezes eu chego e falo assim, ó, o André, ele trabalha na nossa empresa no comercial na região sul e o Wellington na região São Paulo. Então tem região sul e São Paulo na nossa empresa. Beleza. A meta é aumentar 5 clientes. Quantos que você vai aumentar e quantos você vai aumentar? Os dois vão ter 5? Do jeito que tá falando, sim. Mas quando eu fiz o cálculo lá, eu preciso chegar à conclusão e falar assim, ó, ele vai aumentar 3 e ele vai aumentar 2. São Paulo vai ser 2 e o Sul vai ter aumento de 3. Beleza? Beleza. Aí chega lá o Wellington e fala assim, não, eu não vou contratar essa meta. Ele não contrata. Aí o que acontece? Ele atinge a meta e aí ele dá bônus pra ele, mas a gente não atingiu o objetivo final. Então por isso que as metas têm que ser verificadas se elas estão sendo sustentadas. Todo mundo contratou a meta? A soma dos objetivos sendo atingido tá dando de cima? Beleza, então segue. Então eu preciso olhar e entender a nível KPI e OPI e metas, como que isso está sendo sustentado. Não é suficiente, não tem métrica, então cria uma equipe de projeto. Feita a parte numérica do desdobramento, aí a gente vai para a parte, gente, que é o que mais dá arrepio em algumas pessoas, que é a parte dos seres humaninhos, né? Que é a sustentação. Porque se você desdobrou, o negócio precisa ser mantido. Para ser mantido, a gente precisa das pessoas, né? Então a gente precisa de gestão da mudança. Por que gestão da mudança? Porque a gente está tirando as pessoas do dia a dia delas normal e falando para elas que elas têm que se desafiar. Porque no final das contas, metas são desafios. E desafios incomodam e geram mudanças. Tiram da zona de conforto. E isso incomoda as pessoas. Então, naturalmente, não será a direção que as pessoas vão caminhar. Então, você precisa fazer um trabalho intenso de comunicação. Você precisa fazer um trabalho intenso de acompanhamento dos resultados, fazendo apurações parciais. Você precisa fazer isso. Comunicação muito forte. Aí a gente vem a proposta para a empresa que não tem. Crie um programa de metas e bonificação. Para atrelar isso. Porque senão o cara vai... O que eu vou ganhar com isso? E nesse ponto até do desafio, tem uma situação que é bem clássica em cima disso, né? Porque quando a gente tá falando de meta e tudo mais, assim, às vezes a gente fala muito do que o André o Albino comentou, foi sobre a questão de onde eu consigo chegar no piloto automático, né? Como se fosse a capacidade mecânica do processo. Exato. Então, quando a gente tá falando de meta, via de regra, por que gera esse desconforto? Se a meta foi bem definida, o que vai acontecer? Naturalmente, aquela pessoa vai ver que ela vai ter que fazer algo diferente do que ela faz hoje pra poder atingir aquela meta. Ela vai falar, dor. Mas não tem como, cara, porque isso aqui eu não faço hoje. Então, é exatamente isso, esse que é o desafio, né? É fazer com que cada um tenha que se desafiar um pouco mais, que tenha que fazer um pouco a mais pra poder atingir as metas da companhia. E daí não dá pra pegar o Smart e falar assim, não, mas isso aqui não é possível. Claro que é. Então, mas aí é nesse ponto que... Mas assim, não é possível, por quê? Porque a gente não tá... Por exemplo, disposto? Não tá disposto ou a gente não tá dando condição pra que isso aconteça? Existe então, uma diferença grande. Porque assim, eu posso chegar pra minha área, por exemplo, de planejamento e processo e falar o seguinte, olha, pessoal, eu preciso que a gente digitalize toda a nossa base. Mas aí, cara, ninguém sabe programar em Python, por exemplo. Então o que eu faço? Eu dou um curso pros caras, tá ligado? Eu falo, meu, vocês têm 3 meses aqui pra poder fazer esse curso e a gente vai começar aos pouquinhos, cara. Então, assim, a gente só precisa que até o final do ano a gente tenha isso pronto. Mas eu tô dando condição pra que isso aconteça. Mas uma verdade tem que ser dita também. Ninguém, nem o melhor estrategista sabe se a equipe vai dar conta e se tem todos os elementos de fato. Não tem como prever, então, assim, né? Não tem como prever. O que você tem que fugir é dos extremos. Você não pode dar uma meta morta pro cara empurrar com a barriga, e nem uma meta impossível que o cara já desiste na hora só de ler. É o meio termo, né? Pô, bom senso. Pra ele poder olhar assim e falar, cara, nunca vou entregar isso aqui.